Ações ou fundos imobiliários? Qual o melhor investimento para o iniciante? Se você tem interesse de investir na renda variável, mas está em dúvida por onde começar, se começar por ações ou por fundos imobiliários, esse vídeo é para você. Aqui nós vamos fazer uma comparação e entender qual desses investimentos é o melhor para o iniciante e para quem pensa em investimentos de longo prazo. Eu me chamo Aleph Nogueira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal, a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aconselho que veja os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Com a taxa de juros da Selic em queda, chegando em 10,5% agora, nós temos investimentos relacionados ao CDI e à própria Selic, tendo rentabilidades menores a cada momento. Enquanto que um ano atrás a gente tinha investimentos que traziam rentabilidades superiores a 1%, com muita liquidez e muita segurança, hoje já está mais difícil a gente encontrar esse tipo de investimento, visto que a Selic já teve uma queda muito grande. Com isso, as pesquisas por investimentos alternativos estão cada vez maior. E os investimentos que geralmente trazem melhores retornos quando há uma queda da renda fixa são ações e fundos imobiliários também. E pensando nisso, resolvi criar esse vídeo, para a gente ver essa comparação e qual dos dois seria o mais ideal para você que está começando a investir em renda variável. Começando, vamos entender qual a diferença desses dois investimentos. Primeiro, falando aqui dos fundos imobiliários, ao investir em fundos imobiliários, você está adquirindo cotas e através das cotas, você se torna dono de uma parte de alguns imóveis ou de dívidas relacionadas a imóveis. Há vários tipos de fundos de investimento imobiliários no mercado, mas os principais são o quê? Fundos de tijolo e fundos de papel. Os fundos de tijolo estão relacionados de fato ao mercado de imóveis físicos, seja eles shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, entre vários outros imóveis. Já os fundos de papel, eles estão relacionados a dívidas atreladas ao mercado imobiliário. O principal foco do fundo imobiliário é trazer renda mensal para seus cotistas. Por que ele traz tanta renda assim? Os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% de todo o resultado que eles tiverem para os seus cotistas em um prazo de 6 meses. A maior parte dos fundos paga seus rendimentos de forma mensal. É muito difícil você ver um fundo que vai pagar rendimentos trimestrais ou semestrais. Já investir em ações é um pouco diferente, é um pouco mais complexo. Ao investir em ações, você está se tornando sócio dela e os resultados que ela tiver virão para você também de acordo com a quantidade de cotas dessa ação que você tem. Há centenas de ações na Bolsa Brasileira, de diversos setores, e cada empresa é administrada de uma forma diferente, tem uma estratégia de negócios muito diferente. Aqui nós já vemos uma grande complexidade. Outra complexidade é que eles não têm obrigatoriedade de pagar 95% de dividendos, por exemplo. Tem empresas que pagam grandes dividendos, tem empresas que pagam poucos e tem empresas que nem pagam. O estatuto da empresa é o que vai indicar se ela vai pagar 20%, 30% ou 50% de todo o lucro dela em dividendos. O restante do valor que não está acordado, vamos colocar aqui de exemplo 25%. A empresa tem que pagar 25% de dividendos. Se a empresa paga 25% de dividendos, ela tem 75% ainda de todo o lucro para ela reinvestir, deixar de caixa. E isso aqui torna a empresa muito mais autônoma para ela escolher onde ela vai aplicar esse dinheiro, onde ela vai alocar esse dinheiro para trazer melhores resultados para a empresa. Além disso, as empresas têm um poder de alavancagem muito grande. Enquanto os fundos imobiliários não podem tomar dívida, não podem emitir dívida, as empresas podem. Elas podem emitir dívidas, se alavancarem patrimonialmente e se endividarem muito, o que pode comprometer o resultado delas no futuro se o investimento que ela fez com a dívida que elas pegaram não vier da forma que elas desejam. Então o acesso ao crédito das ações é muito mais fácil. Os fundos imobiliários, para eles conseguirem mais dinheiro, para fazer mais investimento, eles precisam emitir novas cotas. A forma mais prática deles é isso. Porque, pensa comigo, 95% de todo o rendimento, de todo o lucro, de todo o resultado, eles pagam para os cotistas. Os 5% que sobra, eles vão utilizar para outras áreas. Mas para investimento é muito difícil. É muito difícil comprar um imóvel de qualidade, comprar um projeto, construir um imóvel de qualidade com apenas 5% de todo o lucro. E para eles conseguirem mais recursos, eles têm que emitir novas cotas para recolher esse dinheiro. Vamos supor que um fundo imobiliário tem 10 mil cotas. Essas 10 mil cotas estão divididas entre eu, você e mais 200 pessoas. No total, essas cotas custam em torno de 10 milhões de reais. Ou seja, o fundo tem 10 milhões de reais em patrimônio, em imóveis, em diversificação que eles fizeram. Essa diversificação gera renda para a gente. Agora, o fundo quer adquirir mais bens, quer crescer mais, quer investir mais para gerar mais rendimento. Como ele pode fazer isso? Através da emissão de novas cotas. Vamos supor que eles precisem de mais 2 milhões de reais. Nesse caso, eles precisariam emitir mais 2 mil cotas
E agora, a gente não teria apenas 10 mil cotas da empresa, a gente teria 12 mil cotas da empresa, porque ela acabou de emitir mais 2 mil, para pegar o quê? 2 milhões. Ela pode emitir mais 2 milhões e mais 2 milhões e assim sucessivamente, de acordo com a estratégia do fundo. Ela só consegue recolher um recurso suficiente para fazer investimento através da emissão de novas cotas. Já a empresa não. Agora que nós já falamos sobre as ações, sobre os fundos imobiliários, vamos fazer agora uma comparação para ver qual deles trouxe o melhor retorno nos últimos anos. Para a nossa comparação, eu peguei o IFIX e o Ibovespa. São 2 índices, mas o que é o índice? O índice é basicamente uma carteira teórica com vários ativos ali dentro. Então, eu estou pegando um índice com uma série de fundos imobiliários dentro, que é o IFIX, e um índice com uma série de ações ali dentro, que é o Ibovespa. Aqui nessa comparação, nós podemos ver a linha vermelha sendo o IFIX e a linha verde sendo o Ibovespa. O Ibovespa de ações, a linha vermelha de fundos imobiliários. Como vocês podem ver, apenas no início, aqui, próximo de janeiro de 2021, nós tivemos um crescimento das ações, do fundo de ações, superior aos fundos imobiliários. Após isso, as ações elas começaram a cair e depois vieram trazer retornos, mas foram retornos inferiores aos fundos imobiliários. Você pode reparar também que a movimentação desse índice de ações ela é muito mais íngreme. Ela varia muito. É uma variação muito mais perceptível. Vocês podem ver que ela sobe e desce, vai borrando o gráfico, diferente dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles têm menos volatilidade. Essa chacoalhada que eles dão, que o índice dá, que esse gráfico nos mostra, a gente chama de volatilidade. Aqui nós podemos ver que a volatilidade das ações é muito maior que a volatilidade dos fundos imobiliários. Mas por que isso? Porque as ações, o preço delas variam muito. E por que eles variam? Porque as ações elas vão mostrando resultado, a forma que elas vão mostrando resultado, as notícias que saem sobre elas interferem no valor das suas cotas. Então, se a empresa está performando bem, está mostrando bons resultados, ela vai subir muito. Mas se, por exemplo, surgiu uma notícia negativa, a empresa não performou tanto, ela vai começar a cair. Agora, os fundos imobiliários não. Os fundos imobiliários são muito relacionados ao valor patrimonial de um certo ativo. E o valor patrimonial de um imóvel varia muito menos que o valor de uma empresa. Esse é um dos principais motivos dos fundos imobiliários geralmente terem uma volatilidade inferior. Beleza. Agora, nesses primeiros anos aqui, eu vi que o fundo imobiliário ele trouxe uma rentabilidade melhor. Mas e se a gente pegar um prazo maior? Vamos colocar aqui um prazo de 5 anos, 60 meses aqui nesse caso. Em um prazo de 60 meses, você vai ver que as ações tiveram uma queda muito grande e as ações depois trouxeram rentabilidade maior, tiveram muita volatilidade, como eu disse, tiveram uma queda gigantesca, subiram também de uma forma também muito íngreme, de uma forma muito rápida, mas aqui no final você repara que os dois estão bem próximos. Então aqui a gente vê que eles estão de paridade, estão com rentabilidade próxima. Mas esse índice do Ibovespa, ele contém uma série de ações que talvez não sejam as melhores. Ao investir, você não vai investir diretamente no Ibovespa. Você vai buscar ações melhores, vai fazer uma filtragem melhor. Aqui, a gente pode fazer outra comparação. A gente pode comparar com o índice aqui de dividendos. Esse aqui é o índice do Ibovespa. Agora a gente pode colocar uma comparação aqui com o índice de dividendos. Certo. Com o gráfico aqui aberto, nós podemos ver a comparação entre o índice de ações e o índice de fundos imobiliários. Vale ressaltar aqui que o índice de ações é o vermelho e o índice de fundos imobiliários é o verde. E ao fazer essa comparação aqui, nós vemos que ao escolher um índice com ações mais otimizadas, com melhores ações, nós temos um resultado muito melhor que o dos fundos imobiliários. Como você pode ver aqui, a gente tem uma diferença total. Nesses primeiros anos, nos últimos 3, 4 anos, o índice de ações ele está performando muito melhor do que o índice de fundos imobiliários, sendo que na última comparação que a gente fez, os fundos imobiliários estavam ganhando. E agora a gente vai pegar aqui um prazo maior. Vamos pegar o prazo de 60 meses para ver se tem muita diferença, o prazo de 5 anos. E com esse gráfico aqui, nós podemos ver que na prática, os fundos imobiliários, por mais que eles paguem uma renda mensal, eles não trazem um retorno tão grande quando a gente pensa no longo prazo, se comparado com as ações. As ações têm um poder de crescimento muito maior. E esse crescimento das ações está muito relacionado à liberdade que eles têm de investir em certos setores, de ter o caixa disponível para investimento, de poder utilizar maior parte do caixa para crescimento, para investimento, e também o poder de tomar dívida para alavancar o patrimônio e assim trazer resultados melhores no futuro.
Então nós podemos ver, as ações têm mais poder de crescimento quando pensamos no longo prazo. E os fundos imobiliários, por conta deles serem obrigados a pagar 95% dos dividendos, sobra muito pouco para eles investirem e assim eles não conseguem crescer tanto. O único crescimento que eles têm, se eles não fizerem nenhuma emissão, é através da valorização dos imóveis que eles têm, ou talvez da venda desses imóveis e recompra de outros imóveis. Então aqui nós temos uma dificuldade muito maior por parte dos fundos imobiliários de ter crescimento. E aqui nós chegamos ao X da questão. As ações são melhores que os fundos imobiliários mesmo? Depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo for gerar renda mensal, as ações não têm tanta previsibilidade assim de dividendos, de pagamento de dividendos, e isso te atrapalha um pouco nessa renda mensal. Pode ser que você dependa dessa renda dos dividendos e essa renda não venha. Já nos fundos imobiliários, se você escolhe os fundos corretos, você consegue ter essa renda mensal de uma forma muito mais otimizada. Você sabe mais ou menos quanto que você vai ter por mês investindo nos fundos imobiliários. Agora, se você é uma pessoa que está pensando para o longo prazo mesmo, que está pensando em daqui 10, 15, 20 anos, 5 anos, as ações são a melhor escolha para crescimento. Quando eu falo de longo prazo, eu falo de 5 anos para cima. De 5 anos a 1 ano e meio, eu considero médio prazo. De 1 ano e meio para baixo, eu considero curto prazo. Então, longo prazo, considere também 5 anos para cima. Se você quiser considerar 10, não tem problema. Cada um tem uma forma diferente de considerar isso. Agora, falando de mim, o que eu faço de fato? O que eu faço na prática? Eu compro os dois. Eu gosto de fundos imobiliários porque eles me trazem previsibilidade de aporte, eu sei que tem um valor que vai chegar em conta, esse valor eu reinvisto, eu posso reinvestir nas ações, posso reinvestir aonde eu quiser, renda fixa, fundos imobiliários ou até mesmo no mercado internacional, e eu tenho as ações que vão trazer melhor resultado, melhor performance no longo prazo. Com essa diversificação, eu trabalho minha carteira de forma equilibrada e que no longo prazo também vem me trazer bons retornos. Eu não invisto apenas em fundos imobiliários, eu não invisto também apenas em ações. E é isso, um dos principais fatores que vai determinar um bom desempenho da sua carteira ao longo do tempo é a diversificação. Você precisa ter consistência, a diversificação nos traz isso. Não adianta de nada você ganhar 70% no primeiro ano, mas perder 100% no segundo, perder 90% no segundo. Agora, se você é um investidor iniciante no mercado, tem perfil para investir na renda variável, eu te aconselho a não investir em ações diretamente. Talvez você não tenha o conhecimento necessário para selecionar a melhor ação, para selecionar uma ação que venha trazer bons resultados. E se você não tiver um especialista do seu lado, isso só piora. Um dos principais fatores aqui é você não perder dinheiro nesse primeiro momento. Isso pode te desanimar, pode acabar com sua rentabilidade no futuro, com os resultados no futuro. Se gostou do conteúdo, já deixa o seu like, isso vai me ajudar de verdade, porque o YouTube vai perceber que esse vídeo ajuda pessoas e vai recomendar para cada vez mais pessoas. Além disso, nós estamos com meta aqui no canal de bater 1000 inscritos e para isso eu conto com a sua ajuda. Uma inscrição não custa nada, é super rápida, é super simples de fazer. Compartilhe com as outras pessoas, isso vai nos ajudar a alcançar essa meta. Espero que tenham gostado do vídeo e te espero no próximo vídeo. Valeu!